finais sombrios em programas infantis lá do canal Bora Ver. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Visão de longo alcance, neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Handapme. Boa noite. Como nós vimos nos vídeos anteriores, mesmo programas aparentemente voltados para as crianças e para a família costumam esconder mensagens e cenas um tanto subliminares que são colocadas pelos roteiristas no meio de alguns episódios quando eles encontram uma oportunidade. No entanto, existem oportunidades que surgem no episódio final de uma série, e às vezes os criadores decidem explorar um lado mais sombrio, sem sofrer nenhum tipo de censura. Afinal, já que o programa tá chegando ao fim, por que não aproveitar essa chance e terminar ele traumatizando todo mundo? No vídeo de hoje, a gente vai ver alguns finais sombrios de programas que marcaram a nossa infância e finalmente descobrir como alguns deles terminam. Então bora ver. Bora ver. O Acampamento de Laszlo era um desenho estranho. Isso aí eu nunca cheguei a assistir, não. E dizer que nos anos 2000, a maioria dos desenhos do Cartoon era assim. E eu adorava. Foi a época onde as Trapalhadas de Flapjack, a Mansão Foster para Amigos Imaginários e as Terríveis Aventuras isso eu assisti já. foram exibidos pela primeira vez. Mas o Acampamento de Laszlo com certeza ganha o prêmio com seu episódio final bizarro. E podemos dizer até bem perturbador, chamado A Última Invenção de Lumpus. O episódio começa bem parecido com todos os outros, mas logo mostra Lumpus, o chefe dos escoteiros, cansado de lavar roupa e permitindo que todos os campistas comecem a pintar roupas em seus próprios corpos. Acontece que essa ideia é tão incrível que todas as pessoas começam a usar roupas feitas de tinta. Caramba, da hora. Lumpus é parabenizado pelos moradores da cidade, dois viajantes do tempo chegam de 1000 anos no futuro, dizendo que essa ideia revolucionária de pintar as próprias roupas curou a fome no mundo e trouxe uma era de paz. Oxe, bacana. Com a roupa suja, nós tivemos tempo para acabar com a fome no mundo. E a civilização teve um milênio de prosperidade e progresso espiritual também. Então, de repente, que da hora. Fecha, começa a chover e as roupas feitas de tinta são completamente lavadas, deixando todos envergonhados, inclusive fazendo com que os viajantes do tempo fiquem muito magros, mostrando que esse acontecimento mudou o futuro, que no caso é o presente deles. E se esse já não fosse um final bem esquisito, as coisas ficam ainda mais estranhas. Quando uma versão idosa do Vacão, o personagem do desenho A Vida Moderna de Rocco, chega com a polícia no acampamento, dizendo que Lumpus o trancou durante todo esse tempo e fez todos acreditarem que ele era o verdadeiro chefe dos escoteiros. Ele é um impostor, uma farsa e pior, ele não é o chefe do acampamento Rim. O quê? Nossa, que loucura. E daí? Então, Lumpus é amarrado em uma camisa de força e levado para um hospital psiquiátrico. Deu ruim pra ele. Eles ficam ali parados no meio da cidade, nus, tentando entender o fato de que o chefe dos escoteiros era na verdade um maluco aleatório. E é isso, o episódio simplesmente acaba. O mais sombrio sobre esse episódio é que ele revela que durante todo o desenho, um homem mais velho, desconhecido e que não foi contratado pelo acampamento, estava sozinho cuidando de um grupo de crianças. A parte boa é que pelo fato de ser um desenho infantil, nada de ruim aconteceu. Mas imagina como essa história poderia ter acabado. E o pessoal do Cartoon Network não para, porque o próximo desenho da nossa lista é do Dudu e Edu. Só que eu preciso admitir que eu vou dar uma pequena roubadinha, já que esse não é exatamente o último episódio do desenho, mas foi planejado para ser. O episódio final da 4ª temporada, chamado Crescendo com o Du, mostra Edu percebendo que as crianças do Beco Sem Saída estão ficando mais velhas e não estão mais interessadas nas mesmas coisas de antes. Então Dudu explica que logo as crianças vão começar a pensar em suas futuras carreiras e Edu tem uma ideia de como ganhar dinheiro com elas, oferecendo orientação profissional. Obviamente que, como sempre, as coisas dão completamente erradas. Bom dia, pacientes! Eu sou a doutora Nas, dentista. Vamos do início. Balas de caramelo fazem mal aos dentes, por isso elas vão ficar aqui. Prontinho, agora vamos lá. E em um determinado momento do episódio, vários objetos pesados caem na cabeça de Edu, fazendo ele desmaiar enquanto o trio está na garagem. E quando ele acorda, descobre que agora ele é uma pessoa muito mais velha. Não pode ser verdade. Nossa, ficou todo mundo idoso.
perda de controle é o primeiro sinal, Edu. Então ele sai correndo pelo beco sem saída, percebendo que todas as crianças também envelheceram. E não querendo aceitar que essa é a realidade, Edu vai até as suas antigas balas de caramelo, acreditando que elas são a chave para sua juventude. Mas infelizmente, Edu espirra na mesa onde estão as balas, transformando tudo em poeira. Desesperado, Edu começa a se bater com a sua bengala até finalmente acordar, ainda sendo uma criança. Porém, quando ele tenta comer a bala de caramelo, ele novamente acorda na realidade em que está velho. Parece que cochilou de novo, Edu. Você estava contando outra história engraçada do nosso passado, quando éramos crianças. Eram só histórias do passado. Estamos velhos. Mostrando que tudo o que aconteceu no desenho não passou de um sonho. Como eu disse, esse episódio estava planejado para ser o episódio final do desenho. Mas como Dudu e Edu se tornou tão popular, o Cartoon Network renovou o programa para mais 2 temporadas e um filme para TV. Além disso, existem algumas cenas que muito foram deletadas famoso desse mesmo episódio, esses mas que podem ser encontradas desenho. na internet e que dariam um final muito mais sombrio ao desenho. Nas cenas, quando Edu descobre que está velho, ele acredita que é apenas uma piada muito comum em desenhos animados antigos, mas entra em pânico quando percebe que não é uma piada e começa a pedir desesperadamente pro Sr. Antonucci acordar ele, se referindo a Danny Antonucci, o criador da série. O criador, Okay, you can wake me up now, Mr. Cartoon Director. Hey, Antonucci, wake me up! Da hora. Dando a entender que todo o desenho e o próprio Antonucci fazem parte apenas da imaginação de Edu, que acabou de perceber isso. A série de TV Power Rangers é conhecida assisti por muito, mudar o título do muito. programa a cada nova temporada. Principalmente o mesmo que Samurai. tecnicamente ela continue sendo a mesma série. Mas o final da série Power Rangers Turbo é, digamos, meio sombrio. Apesar de que mesmo sendo o final da série, esse episódio se conecta diretamente à próxima série, continuando a série e encerrando qualquer final sombrio apresentado na série anterior. O que é Spacing. um pouco confuso. Só que é esse o caso do episódio Corrida pro Espaço, que basicamente prepara o público para a temporada final da saga original dos Power Rangers, conhecida pelos fãs como Era Zordon, que inclui as primeiras temporadas de Power Rangers, Power Rangers Zeo, Power Rangers... Meu Deus do céu, é muito difícil falar Power Rangers... que inclui as primeiras temporadas de Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo e Power Rangers no espaço. E sério, é muito difícil falar Power Rangers. Então, por favor, deixa um like, porque deve ter ficado uma merda eu falando Power Rangers. Como se trata de uma série sobre heróis Ficou engraçado feita pra pra crianças, é normal de se esperar que os Power Rangers derrotem os vilões e saiam vitoriosos, especialmente quando se trata do episódio final da série. Mas dessa vez, isso simplesmente não acontece. O que eles Já que a vilã perderam? Divatox pede ajuda a um monstro gigante conhecido como Gold Goyle para destruir os Power Rangers. E depois dele realmente conseguir destruir o Megazord de resgate e o Megazord Turbo, os heróis conseguem, com o último esforço, vencer o Gold Goyle. Só que apesar da vitória, os Power Rangers acabam descobrindo que o seu líder Zordon foi sequestrado. Ah, fala sério. A série termina deixando para os espectadores um final sombrio em que os Power Rangers perdem seus poderes, seus robôs gigantes e iniciam uma jornada pelo espaço para tentar resgatar Zordon. Hoje em dia, os Jovens Titãs são conhecidos pelo desenho colorido e cheio de piadas. Mas no começo dos anos Nossa, 2000, esse daí eu assisti eles tiveram demais. um desenho mais Muito sério bom. e com temas mais sombrios. Só que mesmo um desenho que abordava assuntos mais sombrios acabou passando dos limites no final do programa, com um episódio bem deprimente chamado As Coisas Mudam. Tudo começa no final da segunda temporada, quando Terra, uma anti-heroína e por quem Mutano é apaixonado, se sacrifica e vira uma estátua de pedra para impedir os planos de Slade. Então, no final da animação, 3 temporadas depois, Mutano vê uma garota que se parece exatamente como Terra. E depois mesmo. de descobrir que a estátua dela desapareceu, ele começa a acreditar que de alguma forma ela voltou à vida. Mas ao conversar com ela, se dá conta de que a garota não tem nenhuma lembrança de seu passado. Desesperado, ele tenta fazer com que ela se lembre, mostrando coisas que eles costumavam gostar e lembrando de momentos que os dois viveram juntos. Mas nada funciona, parecendo que ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Você não se lembra de nada de antes mesmo? Só me lembro da escola. Você vivia no deserto antes de se unir aos Jovens Titãs. Não conseguia controlar os seus poderes. Então Slade ajudou você. E ele Deathstroke. queria que você ajudasse a dominar a cidade.
Exterminador. Mas no fim você não conseguiu. E salvou todos nós. Por que eu seria amiga de alguém que causa tantos problemas? Mas você não era assim. Eu sabia que você era legal. Ele até joga lama nela, na tentativa de despertar seus poderes, o que acaba dando bem errado. Mais tarde, Mutano vai até um parque de diversões onde eles costumavam se encontrar, mas encontra Slade e começa uma briga. Durante a briga, ele acusa Slade de apagar a memória de Terra e diz que não permitirá que ele machuque ela novamente. Só que antes de ser destruído, revelando ser apenas uma cópia robótica, Slade nega qualquer envolvimento e responde que é Mutano quem está machucando a menina. Novamente, Mutano encontra a Terra na escola, e sem sucesso em fazê-la recuperar suas memórias, ele se pergunta por que as coisas não podem voltar a ser como antes. Mas Terra diz a ele que as coisas nunca foram como ele se lembra. Por que as coisas não podem voltar a ser como eram? Você era feliz. As coisas mudam, Mutano. Ô, coitado do Aquela Mutano. garota ficou no passado. O sinal toca e ela desaparece na multidão, deixando Mutano sozinho enquanto o episódio acaba. Apesar de existir um filme pra TV que se passa após os acontecimentos desse episódio e serve como um encerramento do programa, tecnicamente esse é o último episódio e, mais importante, a última aparição de Terra, deixando os espectadores sem respostas e com um final nada feliz. Famoso no final dos anos 80, Coitado do Alf, Mutano, o ficou como sem a conhecido gata, aqui no Brasil, poxa. também conquistou muitos fãs quando foi reexibido pelo SBT nos anos 2000. Então, dependendo da sua idade, você deve se lembrar do alienígena baixinho e peludo que fica preso na Terra depois que seu planeta foi destruído e passa a morar com uma família americana enquanto tenta se adaptar à nova vida, causando caos e confusão. Agora, o que você não deve se lembrar é como essa série acaba, já que a maioria dos canais nunca assisti evitou esse exibir o episódio final. Porque desenho, apesar não. do grande apelo que o programa tem, especialmente com as crianças, a produção escolheu terminar a série com Alf sendo levado pelos militares que tinham a intenção de dissecar o alienígena. Ih, rapaz, O doideira. episódio chamado A Despedida mostra Alf recebendo uma mensagem via rádio enviada por alguns amigos do seu planeta natal. Na mensagem, eles dizem que compraram um planeta novo e querem que Alf se junte a eles na criação dessa nova civilização. Toma, eu fiz isso pra você. Um Brian Tanner original. Vê, aqui somos nós na Terra. E aqui é você no seu novo planeta. Nós não estamos tão longe assim um do outro. Obrigado, B. Adeus, Alf. Seremos sempre bons amigos? Mas uma equipe de militares dos Estados Unidos consegue decifrar essa transmissão, e Alf é capturado por eles antes de conseguir embarcar na nave e viajar para sua nova casa. Só que desde o primeiro episódio, os militares que estão à procura do extraterrestre deixam bem claro suas intenções de queimar, congelar, eletrocutar, envenenar, Poxa, cara, torturar pode só mal fisicamente com e dissecar Alf. o alienígena. Como reage ao calor intenso, ao congelamento, às dores, ao sono, à fome, inoculação, e sabe, injeções. Que rapaz, que doideira. Dissecação. E o programa termina traumatizando todas as crianças quando deixa subentendido que essas coisas terríveis vão acontecer com ele. O problema é que esse não era pra ser o final da série. E se você reparar, existe até um aviso de continua no próximo episódio. Isso aconteceu porque os produtores terminaram esse episódio na esperança de que a série fosse renovada para uma última temporada, onde eles poderiam resolver melhor o que aconteceria com Alf. Mas a tentativa não funcionou e graças a essa decisão idiota, a maioria das pessoas acha que ele teve um final trágico. 6 anos depois, coitado. eles tentaram resolver essa cagada lançando um filme pra TV chamado Projeto Alf, mostrando que Alf ainda está vivo, aguardando pra ser executado. No final, ele acaba fugindo, o mundo fica sabendo sobre os alienígenas e Alf se torna embaixador na Terra. Só que mesmo consertando o final da série, os fãs não ficaram nada felizes com o filme, com muitos nem considerando ele como parte da história. E quando os espectadores preferem o final onde o Alf é torturado até a morte em vez do final do filme, é sinal de que eles fizeram um filme bem ruim. Essa é a telha do telhado Poxa, da nossa garagem. os caras fizeram besteira, o A diretor garagem da que série. Você destruiu há quase 4 anos. Para, Alf. Se você aparecer de novo, por favor, use a porta da frente. Por favor, Mustanas. Obrigado, pessoal. A
A gente já viu que a maioria dos finais de séries sombrios costumam abordar assuntos como crises existenciais, a perda de pessoas importantes e o mais assustador, a morte. E por incrível que pareça, nós encontramos tudo isso. Galera, coitado, né? Os diretores fizeram essa besteira no final da série, dele acabar sendo dissecado e tal, pelos pessoal, acho que é ali do próprio governo, né, e tal. E depois tentaram fazer o filme foi foi feito tão ruim que nem os próprios fãs do filme, do Wolf, gostaram do filme e preferiram o final, com ele acabar acontecendo aquelas coisas com ele, lá no caso, por causa do governo, né? Então, que loucura. Episódio final de Família Dinossauro. Isso eu já conheci, já uma vez já. Vivendo em sociedade como os humanos, e o mais incrível é que é tudo real. Obviamente não foram usados dinossauros de verdade, porque não tinha nenhum disponível no momento. Tem atores vestidos com fantasias altamente tecnológicas, com todos os movimentos faciais dos dinossauros sendo feitos por controle remoto. Só que depois de 4 temporadas de sucesso, a Disney resolveu encerrar o programa. E qual a melhor maneira para terminar uma série de dinossauros voltada pra família? Sim, matando todos eles com uma extinção em massa. No episódio final da série, chamado Mudando a Natureza, a família Silvassauro está fazendo um churrasco no quintal enquanto aguarda a volta de um grupo de besouros. Bem, Kate, falta pouco para o bando de besouros voltar, no que só pode ser descrito como uma exibição de cores espetacular. Os besouros comem as desagradáveis papoulas que crescem em abundância nesta época do ano. Acontece que os besouros não voltam, já que uma fábrica foi construída no pântano onde eles se reproduzem, e eles foram exterminados. Então, sem os besouros, as plantas que os filhotes deles costumavam comer acabam se espalhando, causando um desequilíbrio no ecossistema. Na tentativa de deter as plantas, os dinossauros borrifam veneno por todo o continente, destruindo toda a vida vegetal do planeta. Em seguida, eles tentam reviver as plantas, jogando bombas nos vulcões, esperando que isso forme nuvens de chuva. É claro que esses planos dão completamente errado e causam o início de uma era do gelo. Então, Dino pede desculpa à sua família por não ter tido respeito com a natureza, e todos aceitam o destino e permanecem unidos enquanto a neve cai lá fora. E mais uma vez, nada de final feliz. O episódio tem um tom sério, com quase nenhuma piada, e causa até uma sensação de angústia em quem assiste, mostrando que apesar de ser uma obra de ficção, os habitantes inteligentes nesse planeta desaparecem por não se importar com os impactos dos seus atos. E nós não somos diferentes. É verdade. Por exemplo, quando Baby pergunta a Dino o que vai acontecer, e ele responde: Afinal, os dinossauros estão desta terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer? A questão é que eles desaparecem, e pelo jeito que as coisas estão indo, nós também vamos. Pior que esse episódio é muito sério mesmo da família dinossauro. É um dos episódios mais... tem um final mais triste, principalmente no final do episódio, o cara do programa, né, do noticiário lá, da notícia e tal, que o mundo tá acabando e tudo, então isso é bem triste, tá um dos episódios mais impactantes aí, e como ele falou, né, tipo, os dinossauros eles acharam que não iam desaparecer, acabaram desaparecendo, quem sabe se a gente não desaparece também por causa das nossas próprias coisas que a gente fez pro nosso próprio planeta, né, futuramente, só Deus sabe, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou e qual foi o episódio mais triste que você achou aí de programas infantis, os episódios finais e tal, então deixa nos comentários, se inscreva no canal, me siga no Instagram, e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!